A apresentação à emoção foi elaborada por Andressa, Gabriel, Jennifer, Joshua, Júlia Rios, Leno, Rosimeire e Vanusa. O que é emoção? As emoções são padrões de respostas fisiológicas e de um comportamento específico da espécie. Qual que é a diferença entre a emoção e o sentimento? Normalmente usamos a palavra emoção para falarmos de sentimento, mas nunca de comportamento. Quando usamos a palavra emoção, estamos falando de uma resposta fisiológica e de um comportamento específico da espécie. Quando falamos sobre os sentimentos, é algo interno, é uma experiência mental que ocorre no interior do indivíduo. Como ficar triste, você sente isso, mas você se expressa chorando, então são as emoções. Abordaremos os aspectos da emoção, que são a constituição dos padrões de respostas comportamentais e fisiológicas que constituem as emoções, descrição da comunicação das emoções, as suas expressões e seu reconhecimento, a natureza que acompanha as emoções, o controle neural e hormonal dos comportamentos agressivos e defensivos. Bom dia, meu nome é Leno e agora eu vou fazer uma breve explicação sobre o funcionamento das emoções em nosso dia a dia. Bom, as emoções representam padrões relacionados com respostas aos eventos de sobrevivência no mundo. Bom, podemos fazer uma relação com nossa evolução enquanto espécie ao longo dos anos, pois as emoções nos proporcionaram uma reflexão sobre o perigo, sobre o que possivelmente nos viria a fazer mal e agindo dessa forma, nos precavendo, nos poupando de situações que não nos trariam benefícios. Então, podemos citar a importância das emoções na manutenção da nossa vida enquanto espécie. Vou começar a explicar agora sobre os padrões de resposta, os quais se subdividem em comportamental, autonômico e hormonal. Bom, eles estão diretamente relacionados, ou seja, um depende do outro. O padrão de comportamento comportamental, ele está relacionado quando, por exemplo, nós temos um cachorro, por exemplo, e ele se coloca sobre uma situação de ameaça, quando uma outra pessoa invade sua casa e ele acaba mostrando os dentes, se rosnando, e isso são emoções corporais que ele tenta implicar, ele tenta apresentar para que aquele estímulo aversivo ele possa ser sanado. E ao mesmo tempo temos o autonômico. E o autonômico ele está relacionado à liberação de adrenalina, em que o cão, no caso, ele vai se colocar de uma maneira mais mecânica, uma maneira mais atencional. Ele vai ficar mais atento, vai ficar mais focado. E com isso vai tirar o sangue vai ser direcionado para as extremidades,
fazendo com que ele tenha mais força para executar os movimentos necessários no momento. E também podemos citar o hormonal. O hormonal é o ponto em que o sujeito, no caso o cão, ele vai liberar hormônios, vai liberar toxinas que, como a epinefrina e a norepinefrina, que vai aumentar o fluxo do sangue no corpo dele, possibilitando com que ele faça determinados movimentos que exijam de um vigor maior. A amígdala é ativada em situações com marcante significado emocional, como em encontros agressivos ou de natureza sexual. Está também relacionada aos aprendizados emocionais e ao armazenamento de memórias afetivas. Ademais, a amígdala é responsável pela formação e associação entre estímulos e recompensas. A amígdala ela é relacionada aos eventos que acontecem em nossas vidas que carregam uma carga emocional muito grande, como uma situação em que você se envolve em um acidente de carro. Aquela questão em que você se envolve no acidente, futuramente vai lhe recordar, a amígdala vai ser responsável por recordar você aquela situação e você vai se possibilitar tomar uma outra decisão que vai acarretar em uma tomada de decisão diferente. E também, quando falamos sobre o armazenamento dessas informações, podemos citar como uma situação em que você está namorando e você, toda vez que você vê a sua namorada, ela está com um perfume marcante e faz com que você recorre, toda vez que você sinta aquele perfume, você se lembre dela. E quando você passa por uma situação em que você se separa, que você se desvincula dessa pessoa, você sente uma emoção, uma sensação desagradável ao sentir o perfume novamente. Bom, também pode ser, você pode relacionar também da mesma forma com situações boas que remetam a um ambiente seguro, a um ambiente que você se sinta feliz. E quando falamos sobre os estímulos de recompensa, isso também pode estar relacionado a quando você está em um playground e você está... Não, falar de uma maneira mais clara. É quando você está está jogando videogame e você está passando por uma fase de um chefão e ele acaba que passa para você uma situação problema, e quando você soluciona essa questão, lhe traz um ar de recompensa, uma vitória, lhe remete a algo bom. E isso vai estar diretamente relacionado à amígdala, ao estímulo recompensa. Agora,
eu irei falar sobre as estruturas que compõem a amígdala, as quais são divididas em núcleos. Bom, para começar, eu posso salientar o núcleo medial. O núcleo medial, ele está relacionado ao nosso olfato, o qual ele consegue captar os estímulos de feromônios e odores. E quando ele faz essa captação, ele leva até o prosencéfalo basomedial e o hipotálamo, pois lá eles vão fazer a interpretação desses odores, os quais vão possibilitar uma tomada de decisão. Também podemos citar o núcleo lateral e basolateral. O núcleo lateral e basolateral está relacionado aos núcleos da amígdala, recebendo informações sensoriais do núcleo tálamo e hipotálamo. E também podemos citar o núcleo central. O núcleo central, ele está relacionado às nossas emoções. Bom, quando temos a apresentação de uma emoção, ele é responsável por captar essa emoção e fazer a sua interpretação. Bom, e por último, temos o núcleo basal. Bom, o núcleo basal, ele está relacionado ao subnúcleo da amígdala, que recebe aferências sensoriais dos núcleos laterais e basolaterais, além de enviar informações para o núcleo amidaloide e para a matéria cinzenta periaquedutal. O córtex orbitofrontal se localiza na base dos lobos frontais. Ele reveste a região central que fica logo acima das órbitas, que são os ossos que formam a cavidade dos olhos, onde recebe aferentes diretas do tálamo dorso medial, do córtex temporal, da área tegmental ventral e do sistema olfativo e da amígdala. A amígdala organiza as respostas comportamentais. Ela recebe aferências do sistema olfativo, do córtex de associação do lobo temporal, do córtex frontal e do resto do sistema límbico. E suas referências vão para o córtex frontal, o hipocampo, a formação do hipocampal e dos núcleos do tronco encefálico, que controlam algumas funções autonômicas e alguns comportamentos. Se ocorre dano em alguma região cerebral específica que recebe essas referências, vai ter alteração no padrão de resposta emocional. Então, a estimulação da amígdala provoca respostas emocionais e, com sua destruição, pode prejudicar a emissão dessas respostas. No livro também cita um experimento que ocorreu em 1935 com chimpanzés. Era um teste comportamental que requer que o animal permaneça quieto e lembre-se onde está a sua comida. Em específico, tinha chimpanzé Beck que apresentava uma resposta emocional violenta. Tinha crises de ira, rolava no chão, defecando e urinando. Resolveram remover seus lobos frontais e, após isso, ela se tornou um modelo de bom comportamento. O animal que antes era violento, agora era
esperava pacientemente a colocação do seu alimento no pote para o próximo treino. Temos o famoso caso do Phineas Gage, que era um indivíduo que trabalhava com explosivo e estava usando um bastão de aço para acomodar dinamite em um orifício aberto numa rocha sólida. Só que do nada a carga explodiu e projetou o bastão por dentro da sua bochecha, atravessando o cérebro e saindo no topo da sua cabeça. Ele sobreviveu, mas se transformou em um homem diferente. Antes do acidente, ele era sério, trabalhador e enérgico, e após o acidente, ele se tornou infantil, desatento e irresponsável. Era incapaz de fazer ou exercer algum plano e tinha atos inconstantes. O acidente destruiu grande parte do seu córtex orbitofrontal. E também nos anos seguintes tiveram diversos casos similares, que teve dano no córtex orbitofrontal e não produzia mais nenhuma resposta emocional. No período de 1930 a 1950, muitas pessoas receberam a lobotomia pré-frontal, onde os cirurgiões introduziam vários tipos de instrumentos de corte nos lobos frontais e seccionavam a substância branca, e poderia ser realizado em qualquer consultório médico. Um leucótomo transorbital, que tem o formato de um furador de gelo, era introduzido no cérebro passando abaixo da pálpebra superior até a extremidade atingir o osso orbital, que seria acima dos olhos. O instrumento recebia algumas pancadas com um pequeno martelo direcionando-o para o cérebro atrás do osso. A extremidade era movimentada no sentido de trás para frente, cortando a substância branca. Muitos médicos desaprovavam essa técnica com o furador de gelo, porque ela era realizada de uma maneira cega e produzia danos mais que necessário. A remoção dos lobos frontais de um paciente não acarretava prejuízos intelectuais, logo ele poderia sobreviver sem eles. Porém, após anos de estudos sobre os efeitos colaterais, mostravam que, embora o paciente apresentasse um bom desenvolvimento nos testes padrões da capacidade intelectual, ele demonstrava sérias alterações da personalidade, se tornando irresponsável e infantil, que ocorreu no caso do Phineas Gage. E também perdia a capacidade de executar planos, ficando muitos desempregados. Assim, as reações emocionais patológicas foram eliminadas, mas as normais também. Com a descoberta de drogas, métodos terapêuticos que aliviavam os sintomas dos pacientes, sem produzir efeitos colaterais tão drásticos, os neurocirurgiões abandonaram finalmente o procedimento da lobotomia pré-frontal. A cirurgia reduziu o sofrimento das pessoas, principalmente a ansiedade, a obsessão e a compulsão. O medo infundado nelas desaparecia e elas não se sentiam mais compelidas por eventos imaginatórios. Observamos a imagem do slide uma pessoa que fez a cirurgia de lobotomia pré-frontal. Todos esses tipos de lobotomia prejudicavam as funções dos lobos, principalmente do córtex orbitofrontal. Elas destruíam as conexões entre essa área com o restante do cérebro. Alguns procedimentos chegavam até os lobos a partir da base do cérebro, cortando primeiramente as conexões com o diencéfalo e os lobos temporais. Outros procedimentos chegavam até os lobos por cima e desconectavam o córtex orbitofrontal com o giro do cíngulo. Em ambos os casos, a angústia emocional do paciente era reduzida. As conexões ventrais com o diencéfalo e os lobos temporais trazem as informações do ambiente para o córtex orbitofrontal, que informa as atividades emocionais relevantes da amígdala e a influencia. As conexões dorsais com o giro do cíngulo fornecem uma via com o córtex orbitofrontal que influencia tanto no comportamento, tanto no sistema nervoso autônomo. O córtex que recobre o giro é uma parte importante do sistema límbico. Fornece uma interface entre o processo de tomada de decisão do córtex frontal, as funções emocionais da amígdala e os mecanismos cerebrais que controlam os movimentos.
Ele se comunica em ambas as direções com o resto do sistema límbico, bem como com outras regiões do córtex frontal. A estimulação elétrica do giro do cíngulo em humanos pode produzir emoções positivas ou negativas. Os danos nessa região levam ao mutismo acinético, onde leva o paciente a parar de falar e se movimentar. Se o dano for grave, o paciente morre. Assim, o giro do cíngulo exerce um papel excitatório sobre as emoções e sobre a motivação comportamental em geral. Falarei sobre as bases neurais da comunicação das emoções, o reconhecimento. Um pesquisador observou um indivíduo jogando boliche. Ao fazer strike, esse rapaz ele não mudou a sua expressão enquanto estava virado para os pinos. Ao virar as costas para os pinos e encontrar os amigos, ele mudou totalmente a expressão e sorriu comemorando. Reconhecemos os sentimentos de outras pessoas pela visão, quando vemos as suas expressões faciais, e pela audição, quando percebemos a tonalidade de sua voz e a escolha de suas palavras. Somos capazes de demonstrar um estado emocional pela mudança de expressão, mas isso só é útil se o outro souber reconhecer essa mudança e identificá-la. A razão dessa vantagem se dá pelo fato de que os estímulos visuais localizados à esquerda de uma pessoa que olha para frente são transmitidos para o hemisfério da esquerda. Essa troca de informação transcomissural não é tão precisa e detalhada quanto a informação que é recebida diretamente. Estudos revelam que o hemisfério direito tem vantagem em relação ao esquerdo na compreensão das emoções. Os pesquisadores constataram que a orelha esquerda e o campo visual esquerdo eles levam vantagem no reconhecimento de um estímulo com a conotação emocional. Então, é possível observar que o hemisfério direito recebe informações mais específicas que o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é mais competente para detectar diferenças nas expressões faciais das emoções, enquanto o esquerdo é em reconhecer uma série de palavras ou letras. Ou seja, no hemisfério esquerdo ele compreende o conteúdo verbal, mas a avaliação do tom emocional da voz ocorre no hemisfério direito, com mais competência. Pesquisadores verificaram que os pacientes com lesões no hemisfério direito não tinham dificuldade em julgar expressões faciais ou por gestos manuais, mas eles tinham dificuldades em reconhecer as emoções descritas por sentenças como lágrimas caíram de seus olhos, assim como descrever as imagens mentais das expressões faciais das emoções. Foi solicitado para o paciente imaginar a face de alguém feliz e, em seguida, descrever a expressão facial dessa pessoa. Entretanto, ele não conseguiu descrever. Mas quando pediram para descrever imagens mentais sem denotação emocional, ele conseguiu com facilidade. Por exemplo, se está mais longe do chão o joelho de um cavalo ou a extremidade de sua cauda. Essa questão ele respondeu com facilidade. Enquanto os pacientes escutavam algumas sentenças e identificavam seu conteúdo emocional, era medido com o equipamento o fluxo sanguíneo regional do indivíduo. Primeiro o sujeito escutava o significado das palavras e em seguida descrevia uma situação em que alguém estava com aquela emoção ou triste, ou com raiva, ou neutro. O próximo passo era o paciente identificar o estado emocional pelo tom de voz. O que eles constataram? A compreensão e o significado emocional das palavras aumentavam a atividade de ambos os lobos frontais, mas o aumento no esquerdo foi maior que o direito. A compreensão do significado emocional do tom de voz aumentou a atividade apenas no córtex pré-frontal direito. Pesquisadores estudaram pacientes com lesões unilaterais na região parietal temporal. Quando esses pacientes escutavam a sentença dita em tom de felicidade, tristeza ou raiva, eles julgavam a emoção com menos exatidão do que realmente estava sendo expressa. Esses
estudiosos registraram o caso de um homem com um distúrbio denominado surdez para palavras. Nesse caso, o paciente compreende a entonação emocional e identifica a emoção. Entretanto, não compreendia o que as palavras pronunciadas significavam. Assim, estudiosos concluíram que as funções de compreensão das palavras e o reconhecimento do tom de voz são funções independentes. Esta figura representa a imagem do hemisfério esquerdo e hemisfério direito de um indivíduo com lesão. As áreas coloridas demarcam o local dessa lesão. Alguns pacientes podem reconhecer faces, mas não as emoções que elas expressam, e outros podem reconhecer as emoções, mas não as faces. Foi feita uma pesquisa com 37 pacientes com lesões no córtex sensorial de associação e constataram que nenhum deles tinha dificuldade de identificar expressões faciais de emoções positivas. Mas alguns tinham dificuldade de reconhecer as negativas, principalmente medo e tristeza. Isso ocorreu apenas nos que tinham lesões no hemisfério direito. Danos no córtex visual de associação podem causar prosopagnosia, ou seja, a dificuldade de reconhecer determinadas faces. Da mesma forma que o reconhecimento do significado das palavras e da emoção expressa pela entonação da voz é realizado por diferentes funções cerebrais, o mesmo acontece com o reconhecimento da face das emoções. Além disso, a maioria dos pacientes que não conseguem reconhecer expressões faciais conseguem facilmente reconhecer as expressões do tom de voz. Esses pesquisadores verificaram que neurônios no sulco temporal superior de macacos estão relacionados ao reconhecimento da direção do olhar do outro. O mesmo ocorre em humanos. Eles verificaram que neurônios desta região só respondem quando o macaco olha diversas fotos com um macaco ou homem olhando para determinada direção. Nesta figura é apresentado através de gráficos o nível de atividade de um neurônio frente à face humana olhando em diversas direções. O olhar é importante no reconhecimento das emoções, por diversas razões como saber se estão se direcionando a nós, identificar a direção que o indivíduo olha com medo, ou um olhar de raiva. Porém, isso só será útil se soubermos identificar a direção do olhar do outro. O neocórtex, que contorna o sulco temporal superior, parece ter essa função, pois macacos com lesão nessa região perdem essa habilidade, mas não perde a habilidade de reconhecer a face de outro animal. O lobo parental, o ponto final da veia dorsal da análise visual, está relacionado à nossa capacidade de localizar objetos no espaço. Assim como as conexões que existem entre o sulco temporal superior e o córtex parietal. A amígdala também pode estar envolvida no reconhecimento emocional. Pacientes com lesões nessa região passaram a ter dificuldade de reconhecer as expressões faciais de emoções, principalmente as de medo. Essas lesões podem também prejudicar a percepção da direção do olhar. Entretanto, isso não afeta o reconhecimento das emoções pela entonação de voz. Já as pessoas com lesões bilaterais nessa região eram incapazes de realizar julgamentos sobre a face de uma pessoa, perdiam a capacidade de desconfiar de indivíduos suspeitos. O reconhecimento de expressões faciais de emoções negativas, como a desconfiança, se relaciona com a estrutura no reconhecimento de perigos e situações ameaçadoras. A utilização do equipamento PET mostrou um aumento significativo da amígdala em indivíduos que viam fotos de pessoa com expressão facial de medo, enquanto um pequeno aumento no momento em que viam fotos de pessoa feliz. As lesões no núcleo da base prejudicam a pessoa de reconhecer uma determinada emoção, o nojo. Em exames feitos em indivíduos com alguma doença que afetam o núcleo da base, ao verem fotos de face com expressões de nojo,
houve um aumento de atividade no núcleo da base desses indivíduos e na região insular, que é uma porção do lobo frontal que está atrás do lobo temporal. A região insular contém o córtex gustativo primário, portanto, talvez não seja coincidência que ela esteja envolvida no reconhecimento do gosto desagradável. Vamos falar sobre as bases neurais da comunicação das emoções, só que dessa vez vai ser sobre as expressões faciais. As expressões faciais das emoções, elas podem ser tanto automáticas quanto involuntárias. O que isso quer dizer? A gente, diante de algum determinado estímulo, principalmente se for algum estímulo aversivo, a gente tende a se expressar de forma involuntária. Você viu uma barata, ficou com nojo, fez cara de nojo. Você se expressa, você não tem controle, é algo realmente involuntário. Com isso em mente, tem também a regra das expressões faciais, elas são aplicadas em diferentes culturas e sociedades, ou seja, elas são iguais. Porém, mesmo elas sendo iguais, elas podem ser moduladas por regras sociais ou por autorregra, por uma questão de convívio social. Você está insatisfeito, de repente, com o seu chefe ou com o seu professor e você emite um sorriso, Você modula a sua expressão diante de um determinado estímulo. Não vai ser algo sincero, até porque, segundo um autor chamado Guilherme Benjamin Tuquin, não sei pronunciar muito bem, é extremamente difícil expressar um sorriso sincero. Então, muitos dos nossos comportamentos, muitas das nossas expressões faciais, durante o nosso dia a dia, elas são moduladas, Elas são moduladas de acordo com as nossas autorregras, de acordo com as regras sociais. Com isso, uma vez que a emoção ela é evocada, a expressão facial vai acontecer de forma natural. Porém, isso não vai acontecer com dois distúrbios neurológicos com sintomas complementares. O primeiro deles vai ser a paresia facial volicional. O que isso é? É um distúrbio em que o paciente não consegue mover voluntariamente os músculos faciais, mas consegue expressar uma emoção verdadeira com esses músculos. Na figura A é solicitado que a paciente dê um sorriso. Porém, o lado esquerdo dela sobe e ela não consegue emitir esse comportamento. Porém, diante de um estímulo agradável, que a emoção ela é evocada, ela consegue dar um sorriso verdadeiro. E isso acontece por alguns motivos. Nesse caso, a paresia facial volicional ela acontece devido a danos na região da representação da face, do córtex motor primário, ou também nas fibras que conectam essa região com o núcleo motor do nervo facial, que controla os movimentos dos músculos faciais. No caso desse exemplo, essa senhora ela sofreu uma lesão na face do seu córtex motor primário direito, ou seja, ela não consegue mover o lado esquerdo do seu rosto, visto que o controle motor ele é contralateral. Então, se o dano aconteceu de um lado, ele vai mudar para o lado oposto. Em contraposição, nós temos o distúrbio chamado de paresia facial emocional, que é um distúrbio em que o paciente pode mover de forma voluntária, mas não expressam emoções no lado afetado da face. No caso desse senhor, foi solicitado que ele mostrasse os dentes, expressando um sorriso. E ele faz isso sem nenhum tipo de problema. Porém, na outra imagem,
dá para perceber que o lado esquerdo da boca dele, quando ele tenta reproduzir essa expressão novamente, o lado esquerdo ele se sobressai, o direito não. Esse senhor ele sofreu de um derrame que danificou a substância branca no lobo frontal esquerdo, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Esse distúrbio da paresia facial emocional, ela é causada por danos na região insular do córtex pré-frontal, na substância branca do lobo frontal ou em regiões do tálamo. Como vocês podem ver, representado na imagem à frente de vocês. As pessoas com esse distúrbio podem mover os músculos faciais voluntariamente, mas não expressam emoções do lado afetado da face. Lembrando que esse senhor, ele teve um derrame, com isso danificou a substância branca do lobo frontal esquerdo. A gente pode ver que essas duas síndromes indicam que mecanismos cerebrais diferentes são responsáveis pelos movimentos voluntários dos músculos faciais e pelas expressões automáticas involuntárias das emoções envolvendo o mesmo músculo. Podemos ver que nesse esquema que tem como são divididos, né? A paresia facial voluntária e a paresia facial emocional. Da onde que vem? Os movimentos voluntários. Eles vêm de projeções descendentes, piramidais e extrapiramidais do córtex motor e do tronco encefálico. Já a paresia facial emocional vem de sistemas neurais para a expressão emocional, que no caso vem de projeções extrapiramidais descendentes do prosencéfalo. Vem, do prosencéfalo medial e do hipotálamo. No caso da paresia facial emocional, é aquele sorriso sincero, aquele sorriso que não é fingido. Ele é chamado tipicamente sorriso Turquem, que é uma alusão, a um neurologista do século XIX, chamado Guillaume Benjamin Turquem, que eu citei anteriormente. Ele fala sobre os sorrisos que são genuinamente felizes. Ele tem uma citação dele que é assim: a citação dele se refere ao músculo dos olhos que a gente movimenta quando a gente dá esse sorriso sincero. Ele tem um nome meio complicado, é o bicularis oculi. Ele diz assim: o primeiro músculo zigomático principal obedece à vontade. A gente quer dar um sorriso e aí esse músculo zigomático move de forma voluntária, a gente é de forma pensada. Mas tem esse segundo músculo que se chama orbicularis oculi, que ele só é movimentado quando é ativado pelas doces emoções da alma. Muito poético, no caso. A alegria simulada, a gargalhada falsa, não pode provocar a contração deste último músculo. Esse músculo só é ativado quando a gente dá aquele sorriso genuíno. O que eu quero dizer com tudo isso? Essas duas síndromes, como eu falei, elas têm mecanismos cerebrais diferentes, vêm de projeções diferentes do cérebro, porém, ela movimenta as emoções, elas envolvem os mesmos músculos. Então, são conjuntos de neurônios motores do núcleo facial que ativa, faz a ativação dos músculos faciais. Aqui nós vamos ver um pouco a importância dos hemisférios nas expressões das emoções. Sabemos que os hemisférios direito e esquerdo se especializaram em determinadas funções. O hemisfério direito, como a gente já falou, ele tem um papel muito mais significativo no reconhecimento de emoções no tom da voz ou nas expressões faciais de outras pessoas, principalmente aquelas emoções que são negativas, medo, raiva. A mesma especialização hemisférica pode ser verdadeira
para a expressão das emoções. Quando as pessoas as demonstram com seus músculos faciais, o lado esquerdo, né, quando a pessoa está ali expressando algum determinado tipo de emoção, o lado esquerdo da face ele tende a executar uma expressão muito mais intensa. Teve um estudo realizado por, não sei pronunciar muito bem, tá? Mas é Sarken e Gur, de 78, que eles pegaram duas metades de fotografias de pessoas fazendo expressões faciais e juntaram essas fotografias fazendo um efeito espelho. E eles foram conhecidos, né, como fases quiméricas, fazendo uma alusão àquele ser mitológico quimera, que são partes, né, de vários animais. Nesse experimento, eles conseguiram perceber que o lado esquerdo da face ela é muito mais expressiva do que o lado direito. A gente pode se lembrar, né, dos exemplos daquele senhor e daquela senhora. E isso acontece, obviamente, por causa do controle motor, que ele é contralateral. Nesses resultados, eles sugerem que o hemisfério direito ele é muito mais expressivo do que o esquerdo. Utilizando as técnicas de faces quiméricas, um outro estudioso chamado Russell constatou que os macacos da raça Russell's, assim como os homens, expressam mais fortemente as emoções do lado esquerdo das suas faces, ou seja, tem uma maior especialização do lado direito. E uma análise posterior de alguns vídeos mostrou que as expressões emocionais também começavam mais rapidamente do lado esquerdo. Então, diante de um determinado estímulo, o lado esquerdo se mexia, né? Se contraía muito mais rápido do que o lado direito. Esses dados, né, esses estudos, eles sugerem que a especialização hemisférica, que a gente tanto fala, direito, esquerdo, a expressão emocional apareceu muito antes do surgimento da nossa própria espécie. Imagino que seja devido às questões de sobrevivência. Essas especializações foram surgindo de acordo com as necessidades que foram surgindo no ambiente. A gente sabe disso. As lesões do hemisfério esquerdo geralmente não prejudicam as emoções vocais das emoções. As pessoas com afasia de Wernicke, que a gente estudou na aula de audição, né, frequentemente modulam sua voz de acordo com o humor, mesmo que as palavras ditas parecem sem sentido. A gente sabe que a afasia, né, a gente não consegue entender o que é falado, mas mesmo essas pessoas que têm esse transtorno, eles conseguem modular muito bem a voz de forma que expressem as emoções. E aí a gente vai falar, tem um estudo muito conhecido que comprova, né, a especialização hemisférica no teste de VADA. Eu vou falar agorinha. Falando sobre a especialização hemisférica na expressão das emoções, existe o teste de VADA, que recebeu esse nome devido ao seu idealizador, né? E ela serve para pessoas que vão se submeter a uma cirurgia para remoção de focos epiléticos. Um estudo foi feito, adaptaram, no caso, esse teste. Ele foi adaptado pelos autores Ross, Uma e Buck, em 94, perguntando para essas pessoas que vão ser submetidas à cirurgia sobre as experiências que elas tinham vivido e que tinham causado algum tipo de emoção intensa. Elas narravam suas experiências e escreviam seus sentimentos no momento
daquele evento traumático. Durante esse procedimento, durante essa entrevista, o hemisfério direito ele é anestesiado com barbitúrico, que nada mais é do que um fármaco do grupo de substâncias que são depressoras do sistema nervoso central, que eles são usados como anticonvulsivos, sedativos e hipnóticos. Então, aplica-se, né, no hemisfério direito, no hemisfério direito esse barbitúrico, que tem uma ação muito rápida, na artéria carótida direita, como vocês podem ver na imagenzinha. Assim que elas passam por essa injeção, é perguntado o que ela sentiu durante aquele evento traumático. E aí elas vêm com um relato assim, olha, durante o meu acidente eu fiquei com muito medo, eu achei que eu poderia realmente ter morrido, que eu poderia ter matado alguém. Então elas relatam, antes de ser aplicada essa injeção do barbitúrico, como expressa, né, verbalmente formas muito intensas do que ela sentiu naquela hora. Só que depois que o hemisfério direito ele é anestesiado, é feito novamente a mesma pergunta: o que você sentiu durante esse evento? Porém, o relato muda. O relato começa a: nossa, eu fiquei com medo. Eu me senti ridícula. Foi esquisito. Tem um relato de um paciente que descreveu um acidente com um caminhão como um evento mais assustador que ele passou na vida dele. E enquanto o seu hemisfério direito ele era anestesiado, ele disse que se sentia um tanto amedrontado, mas negou que o acidente tinha sido a situação mais assustadora da sua vida, sendo que no relato anterior ele disse que tinha sido o evento mais assustador que ele passou na vida dele. Então, o que isso tudo sugere? Esse estudo serviu, né? Ele serviu que, principalmente os estudos de Ross, né? Sugere que o hemisfério direito ele exerce um papel importante sobre o que eles denominam de emoções primárias, né? E muitas das quais são negativas. Aí aqui eu vou abrir um parênteses e falar sobre o Ekman, né? Que ele foi um psicólogo americano da década de 60 e aqui é a título de curiosidade no caso, tá, gente? Ele desenvolveu uma técnica de detecção de mentiras baseada nas chamadas microexpressões do rosto. Eu tenho certeza que a maioria aqui já ouviu falar. Ele dizia que essas expressões são acionadas por 43 músculos faciais, que juntos compõem mais de 10.000 expressões, dos quais 3.000 estão relacionadas às expressões básicas, que aqui é relatado pelos estudos de Ross, que é o medo, a tristeza, o nojo, a alegria, o desprezo, a surpresa e a raiva. Essas são as nossas expressões, né, básicas, né, as primárias no caso. E a título de curiosidade novamente, o Paul Ekman, ele trabalhou como consultor numa série que eu acho que muitos já ouviram falar, que é o Lie to Me. Foi ele que foi o responsável por instruir o ator, né, principal a como utilizar aquelas microexpressões. Isso é algo muito interessante e eu não sabia disso. Voltando aos estudos de Ross, ele sugere, né, que o hemisfério direito ele tem um papel muito mais importante nas emoções primárias que eu citei. E o hemisfério esquerdo, ele sugere, no caso, ele está envolvido na modulação das expressões emocionais
pelo hemisfério direito e na organização das expressões faciais, nas expressões sociais das emoções positivas, como o sorriso rápido que emitimos quando encontramos algum conhecido. Então, o hemisfério direito ele está muito mais relacionado a expressões mais, vamos dizer assim, mais genuínas, né? Já o hemisfério esquerdo, não. Os estudos sugerem, né, a maior parte sugere que ele está responsável muito mais a modulação das expressões emocionais, que a gente viu que nós tendemos a modular as nossas expressões em situações sociais, em situações que nos exigem modulações para uma questão de aceitação social, evitação de conflito, né? Então a gente dá aquele sorrisinho super educado, mesmo quando a gente não quer dar um sorriso educado. Dessa forma, nós vamos falar sobre um autor que muitos conhecem. E aí vamos falar de quem? William Reich, né? O famoso médico e psicanalista, que principalmente para quem é da psicologia corporal conhece muito bem ele. A gente percebeu que as expressões emocionais elas têm uma função de comunicação de sentimentos e como tal só tem sentido se ela for compreendida por outra pessoa, por um ouvinte. Né? A gente se comporta, a gente se expressa emocionalmente facilmente com a função de atingir aquele que está vendo. A gente não se expressa pura e simplesmente do nada, sem nenhum tipo de função. E o Reich, ele fala um pouquinho disso, e é algo bem legal. Ele diz que a linguagem não verbal pode ser reveladora das relações de comunicação entre indivíduos. O corpo fala, expõe verdades, reforça ideias, fortalece crenças e pensamentos, favorece ou dificulta o entendimento e controla ou desequilibra as emoções. Fica aí a dica para quem quiser conhecer um pouco de Reich. Ele é um autor muito legal, apesar de ser psicanalista. Tô brincando, psicanalistas, calma. Então, assim, a expressão ela tem realmente como função, ela teve função de adaptação, né, ao ambiente, foi importante e continua sendo importante para a manutenção de comportamentos, principalmente comportamentos sociais. E o Reich, ele fala um pouquinho sobre isso. Fica a dica para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso. Vou falar um pouco sobre a teoria de James Lange, a teoria de Cannon e Bard, que é o contrário da outra teoria, e vou falar um pouco sobre o feedback das emoções simuladas. A teoria de James Lange, ela foi uma teoria feita individualmente pelo psicólogo William James e o fisiologista Carl Lange, que chegaram às mesmas conclusões. A percepção do senso comum é que a reação de um estímulo ocorre após a tomada de consciência de uma emoção. No senso comum, como vocês podem ver no slide, primeiro ocorre o estímulo emocional, que pode ser uma cobra. Isso geraria a percepção e o sentimento do medo, e depois a pessoa teria o comportamento emocional de suar, tremer ou acelerar o coração. Porém, na teoria de James Lange, os eventos antecedentes é que eles são um comportamento emocional, que são mudanças fisiológicas e corporais. E após isso, ocorreria o sentimento da emoção, que pode ser o medo ou surpresa, mediante ao evento. As respostas do nosso corpo para um evento emocional, como uma taxa de coração acelerado, sudorese, respiração rápida ou ressecamento dos lábios, é o que compõe a nossa experiência emocional. Um evento externo que produz uma emoção também pode eliciar o comportamento corporal de cerrar os punhos. As sensações das emoções elas são produzidas pelo feedback que vem desses comportamentos e respostas. Por exemplo, não sentimos medo e por isso fugimos. Fugimos e por isso sentimos medo. Primeiro você percebe o perigo iminente e depois você foge
desta ameaça. O medo, no caso do medo, ele é uma emoção de desconforto em resposta a um perigo presente. É uma emoção inata e incondicionada. As sensações das emoções, elas são resultados das ações corticais eliciadas por um evento ambiental. Por esse motivo, podemos dizer que pode eliciar uma emoção sem que os eventos ambientais estejam presentes. Por exemplo, a sensação do medo por andar em uma rua escura pode gerar a emoção de suar, tremer, mesmo que o evento não aconteça de fato, como uma emoção simulada. Ou seja, o estímulo pode não estar presente, mas por você ter passado por um cenário onde você sentiu a emoção do medo, isso pode ser desencadeado. Este processo é possível pelo condicionamento do evento em que o cérebro pode evocar um padrão de resposta, mesmo sem a presença de um estímulo, através de áreas de convergências específicas que armazenam informação através da experiência, como a amígdala, o hipotálamo e o hipocampo. Esse é um processo que simula as reações fisiológicas do evento de fato. As áreas de convergência podem produzir. No caso de um animal, mediante a apresentação de um estímulo aversivo, que é a ameaça, ele pode começar a rosnar e morder. E os músculos faciais, eles vão indicar o sentimento de raiva, mesmo não tendo feedback dos órgãos internos. Essa teoria tem como base os elementos internos e externos do processo de eliciação da emoção. Por isso, só é possível apontar qual a função dos órgãos na geração da emoção, uma vez que os sentimentos internos são eventos privados. Aí aqui no slide 2, tem um exemplo mais detalhado da teoria de James Lange, no caso de um ladrão armado. Primeiro você tem o evento, que no caso é o ladrão, né? A ameaça. Depois você tem a percepção de perigo. E você tem o comportamento emocional, que é a respiração e o coração acelerado. E depois você vai sentir medo ou raiva, né? Por que medo ou raiva? Porque, no caso, um dos comportamentos, mediante ao estímulo, pode ser de luta ou fuga. E Bard. Essa teoria, ela fala sobre a consciência da emoção e as reações emocionais que ocorrem ao mesmo tempo, não havendo relação de causa e efeito, apenas a correlação dos dois eventos ao mesmo tempo. Ou seja, a reação fisiológica ela demora tempo para se instalar no corpo e a reação emocional é instantânea, sendo a emoção tendo origem no cérebro. Né? Eles acreditam que a emoção ela tem origem no cérebro. Por exemplo, quando uma pessoa vê uma cobra, ela sente medo e muda sua expressão facial ao mesmo tempo. O medo faz com que o coração bata mais forte, mas não é causado pela reação fisiológica. Também é parecido com o senso comum, né? Onde essa teoria fala que primeiro ocorre a sensação do medo e depois vai ocorrer a alteração fisiológica. Quem não criticava a teoria de James Lange, pois não concordava que o cérebro era sensível a estimulações dos órgãos internos e que o feedback não poderia explicar as sensações das emoções. Para ele, uma pessoa não reage de forma adequada a uma resposta emocional, sentirá menos medo. Por exemplo, duas pessoas que estão frente a um assaltante. A pessoa que enfrenta o bandido não quer dizer que ela não sentirá menos emoção do que a outra pessoa que saiu correndo. Elas podem ter a mesma sensação, porém a reação ela vai ser diferente. Eles propuseram que o hipotálamo seria a principal região do cérebro envolvido nas respostas emocionais
e que essas respostas seriam inibidas por regiões corticais mais recentes do ponto de vista evolucionário. A remoção dessas regiões corticais liberaria o circuito hipotalâmico, permitindo a emoção não controlada que se manifesta como uma falsa raiva. Apesar deste posicionamento, muitas alterações nas vísceras podem ocorrer rapidamente por causar as sensações emocionais. E ele não provou que as sensações das emoções permaneceram após uma lesão cirúrgica, mas os comportamentos emocionais, mediante a teoria dele, foi preservado. Aí aqui no slide está explicando que primeiro ocorre o estímulo emocional, depois vai ter a experimentação do medo e depois vai ter a reação emocional, né, o sentimento da emoção. Aí, por exemplo, no caso, o estímulo emocional pode ser a cobra novamente, aí a pessoa vai ter o sentimento do medo, né, ao perceber o perigo da cobra, e depois ela vai ter a experiência emocional, que pode ser coração acelerado, cerrar os punhos ou suar. Aí, no caso, esse slide está explicando de forma mais sucinta a diferença da teoria de Cannon e Bard sobre a teoria de James Lange. Segundo a teoria de Cannon e Bard, né, no estímulo emocional, que seria a cobra, a pessoa ela iria perceber esse estímulo, iria sentir o medo e depois ela ia ter a resposta comportamental, que pode ser a expressão da face ou o sentimento de tremor ou medo. No caso da teoria de James Lange, teria o estímulo, que seria a cobra, a pessoa iria perceber esse estímulo, ela iria ter a sensação emocional, que seria coração acelerado ou tremor, até mesmo a expressão facial de medo ou susto, e depois a pessoa iria experimentar a sensação do medo. Eu vou falar um pouco sobre o feedback das emoções simuladas. O estudo sobre o feedback das emoções mostra que a contração dos músculos influencia sobre o humor das pessoas. Ekman, Levison e Friesen realizaram um experimento em que pediram algumas pessoas para simularem expressões faciais sem informar a elas qual emoção estava sendo produzida. Pediram para levantar a pálpebra, manter as sobrancelhas levantadas e dentre outras expressões. A partir da observação desse experimento, eles observaram que as simulações das expressões alteram o sistema nervoso autônomo. Desta forma, o feedback desses movimentos eliciaram a resposta autonômica e as alterações na emoção percebida, ou que a conexão seja inata, que esse processo ele seja automático. Considera-se que a imitação pode fazer com que os organismos comuniquem suas emoções, ou seja, a pessoa ela simula um riso, através desse riso, os organismos eles vão reconhecer essa informação está sendo recebida, vai alterar o sistema nervoso autônomo e vai gerar o feedback, que vai ser a alteração na emoção. Aí a pessoa vai se sentir mais feliz. Eu falo agora do comportamento agressivo dos hormônios, a natureza humana. Os costumes e as experiências individuais, elas têm impacto sobre os nossos atos, selecionando comportamentos desejáveis através da aplicação de consequências, são recompensas ou punições para quem se encaixa ou não nas normas sociais e culturais. É o condicionamento, mas outros elementos devem ser considerados nessa equação. Somos mais ou menos suscetíveis a determinados reforços, e isso se deve à nossa história e à nossa biologia. Somos ainda
velhos primatas pelados e, como tais, somos vulneráveis à influência das agressões. A agressão explorada pela mídia e indústria de entretenimento vende porque ela é extremamente reforçadora ou punitiva. Isso vai depender do lado que você está, justamente por ter um altíssimo valor adaptativo. A agressividade é uma extraordinária adaptação para a sobrevivência das espécies animais, não só de humanos. Mas a violência é um grave problema social. Os componentes neural e hormonal do comportamento agressivo. Vários hormônios possuem efeito direto sobre a agressividade. Experimentos têm apontado o papel de hormônios esteroides, incluindo cortisol, testosterona, progesterona, estradiol e o DHEA, dehidroepiandrosterona, na manifestação de diferentes tipos de agressão. A principal forma de classificar o comportamento agressivo é pela sua funcionalidade e pode ser impulsiva ou reativa, comumente atrelada a uma reatividade e sensibilidade emocional, ou instrumental ou proativa, que seria a ação deliberada e planejada com o intuito de atingir uma meta, meticulosamente premeditada e com autocontrole emocional. Os hormônios esteroides agem sobre as duas formas de agressão, mas especialmente sobre a agressão impulsiva. Com a testosterona, que é o hormônio androgênico mais conhecido, a impulsividade e a agressividade crescem com o aumento da concentração. De forma semelhante, o DHEA, que é o mais abundante no nosso organismo, além de ser um precursor quase direto tanto da testosterona quanto do estradiol, também produz efeito sobre a agressão impulsiva, sendo determinante para a agressividade em pré-adolescentes e ocorrência de transtorno de conduta. Já a agressão instrumental, que é muito associada à psicopatia, pode ter uma relação com disfunções do eixo hipotalâmico pituitário adrenal, que é o HPA, e que é responsável pela liberação do cortisol, dentre outros hormônios, que é o principal hormônio do estresse secretado por humanos e tem ação direta, né, na luta e fuga, excitação e medo. Ainda a progesterona, hormônio envolvido em diversas funções reprodutivas que tem papel neuromodulador, influencia o comportamento agressivo. Diferentemente da testosterona, não são os níveis elevados ou baixos de progesterona que estão associados com a ocorrência da agressão, da agressividade, mas sim os níveis intermediários. E esses hormônios alteram o funcionamento do córtex frontal, que é a região do cérebro responsável pelo controle dos impulsos, planejamento e tomada de decisão, que, funcionando bem, pode inibir uma reação exagerada e intempestiva. Os níveis elevados da testosterona e intermediários da progesterona podem prejudicar o funcionamento dessa região do cérebro, que tem uma de suas funções o controle das amígdalas. As amígdalas, elas estão localizadas nos nossos lobos temporais, são diretamente responsáveis pelo comportamento de sobrevivência e reação emocionais, incluindo a agressividade. Esses hormônios esteroides também podem aumentar a reatividade das amígdalas. E nessa situação, dependendo das concentrações, os hormônios inibem a parte do cérebro que pode controlar uma reação exagerada e, ao mesmo tempo, aumentam a atividade de outra área que produz reações exageradas. E como se não bastasse, o estresse e o cortisol, prejudicando ainda mais a conexão entre o córtex pré-frontal e as amígdalas, só tornam toda essa situação ainda mais propensa a uma reação explosiva.
Os hormônios esteroides influenciam na expressão de agressividade, diminuindo o autocontrole e aumentando a reatividade a eventos adversos. Também podem alterar o desenvolvimento cerebral, produzindo um efeito de longo prazo, principalmente quando essa exposição é crônica ou precoce e a níveis elevados desses hormônios. Uma criança em punição constante, isolamento social e castigos físicos, ela tem danos no seu desenvolvimento, deixando que ela fique suscetível ao estresse duradouro e influenciando o desenvolvimento cerebral e a sensibilidade aos hormônios androgênicos. A cultura onde estamos inseridos e o ambiente, eles não influenciam apenas os valores, crenças e cognições, eles influenciam também no organismo e na sua natureza. O nosso organismo ele evoluiu para atender a determinadas demandas ambientais. Se o nosso meio está exigindo do nosso organismo respostas diárias para lidar com o estresse intenso e demandando reações incessantes de luta pela sobrevivência, o corpo vai entender que deve se preparar para lidar com isso em longo prazo, produzindo mais receptores, hormônios e novas conexões entre neurônios, o que faz com que a pessoa fique mais ou menos reativa a determinados estímulos. Também, os hormônios esteroides não são os únicos que influenciam o comportamento agressivo. A vasopressina também influencia a agressividade em uma maneira sexo-dependente, tendo efeitos distintos para homens e mulheres. A ocitocina, hormônio com ação comportamental sobre o estabelecimento de vínculos de confiança, ela também possui uma relação com a agressividade humana. Os hormônios não são protagonistas únicos nessa história. Quando falamos em agressividade, os hormônios devem produzir efeitos moduladores, influenciando as respostas neuronais em determinadas regiões cerebrais. Isso ocorre principalmente em vias serotoninérgicas e GABAérgicas. As ações dos neurotransmissores serotonina e GABA são determinantes para a manifestação do comportamento agressivo. Isso explica porque algumas substâncias, como o álcool, por exemplo, aumentam rapidamente a nossa agressividade. Durante um relacionamento agressivo, geralmente o cérebro, no eixo hipotálamo-hipofisário, envia um sinal às glândulas suprarrenais, determinando que liberem adrenalina na corrente sanguínea, tal como acontece na reação de alarme. Aumenta, assim, a excitação fisiológica e o nível de vigilância do organismo. O cortisol livre aumenta no sangue, demonstrando a interação entre os estímulos externos e a fisiologia interna. O inverso também parece ser verdadeiro. A agressividade pode ser alterada modificando-se as taxas metabólicas de certos neurotransmissores no sistema nervoso central, mais precisamente da noradrenalina, serotonina e dopamina. É também de grande importância o papel dos hormônios sexuais no perfil da agressividade do indivíduo. Existe uma sólida relação entre os estímulos externos e a fisiologia interna no mundo animal. E mais importante ainda é a relação entre a fisiologia interna e as respostas comportamentais apresentadas. Um estímulo estressor, ele pode determinar um aumento na secreção de substâncias químicas do tipo adrenalina, hormônios e neurotransmissores, colocando assim o indivíduo numa posição de alarme, pronto para a luta ou para a fuga. Os neurotransmissores alterados na agressão são fisiologicamente encontrados no sistema límbico, e isso dirigiu a atenção dos pesquisadores e estudiosos para essa área do sistema nervoso central.
O sistema límbico ele é fisiologicamente relacionado ao controle e à elaboração da maioria dos comportamentos motivados. Em relação aos hormônios sexuais, durante séculos já se conhece e se atesta o fato de que um garanhão selvagem, quando castrado, ele se torna muito mais dócil. E também, quando um touro, na mesma situação de castração, ele se transforma em um boi trabalhador e submisso. A violência e a agressão não podem ser considerados, então, características de nenhum estado psicopatológico particular. Exemplo disso é a relação entre a epilepsia do lobo temporal e crises de agressividade, que são comuns nesse estado. Também casos de embriaguez patológica, estado que se caracteriza por uma mudança brusca e profunda na personalidade do indivíduo, motivadas pela ingestão de bebida alcoólica, mesmo que em pequenas doses. Cada caso, ele tem e deve ser observado de forma individualizada, considerando as particularidades de cada um. E lembrando sempre que comportamentos, atitudes, sentimentos e emoções costumam ultrapassar os conhecimentos que temos dos neurotransmissores, da topografia e da fisiologia cerebrais. O sistema límbico, ele é conhecido como o centro das emoções. E por que isso? Organicamente, o comportamento agressivo e violento pode ser determinado tanto por fatores químicos da eletrofisiologia cerebral, quanto anatômicos ligados à integridade do órgão. O sistema límbico inteiro pode ser considerado o substrato neural para o comportamento relacionado à motivação e à emoção. Inclui estruturas como tálamo, epitálamo, hipocampo, hipotálamo, as amígdalas, o cíngulo e a região do septo. Todas essas áreas têm sido aplicadas na regulação do comportamento agressivo, juntamente com os lobos temporais. Filogeneticamente, o cérebro humano ele poderia ser dividido em 3 unidades. Primeiro, cérebro primitivo, da autopreservação e agressão, que é o cérebro reptiliano. Segundo, o cérebro intermediário, das emoções. E em terceiro, o cérebro racional, das tarefas intelectuais. O cérebro primitivo ele é constituído pelas estruturas do tronco cerebral, ou seja, pelo bulbo, cerebelo, ponte e mesencéfalo, pelos bulbos olfatório e pelo mais antigo núcleo da base cerebral, o chamado globo pálido. Esse cérebro anatomicamente corresponde ao cérebro dos répteis. O cérebro intermediário, que aparece inicialmente nos primitivos mamíferos, já é formado pelas estruturas do sistema límbico e corresponde ao cérebro dos mamíferos inferiores. O cérebro superior, nos mamíferos superiores, nos primatas, golfinhos e seres humanos, ele corresponde à maior parte dos hemisférios cerebrais, formado pelo neocórtex e por alguns grupos neurais subcorticais. Essas 3 camadas cerebrais representam a evolução, a filogenia, do lagarto até o Homo sapiens. A parte do nosso cérebro mais primitiva ela é a herança evolutiva dos répteis e abriga os mecanismos neuronais básicos da reprodução e da autoconservação, o que inclui o ritmo cardíaco, circulação sanguínea e respiração. No anfíbio, esse é quase todo o sistema nervoso central que existe. E quando falamos que a expressão matou a sangue frio, é uma metáfora ao sangue frio dos répteis. O comportamento dos mamíferos, desde as classes mais inferiores até as mais desenvolvidas, incluindo os humanos, difere dos répteis
na quantidade e na qualidade desse comportamento, surgindo nos mamíferos mais evoluídos a emoção. Expressões de fúria gerenciadas pelo sistema límbico são similares entre um gato, um cão e um ser humano, submetidos à mesma situação. E isso significa que esse tipo de reação não sofreu mudança na escala filogenética evolutiva dos mamíferos. No sistema límbico se dá a quase totalidade da atuação dos psicofármacos. Os sistemas neuroendócrino, neuroimune, neurovegetativo e os ritmos circadianos, todos têm no sistema límbico sua sede e, por isso, são todos fortemente influenciados pelas emoções. As amígdalas, elas têm um papel superior na agressividade. As regiões cerebrais mais primitivas da agressão, precisamente da agressão predatória, têm sido estudadas e numerosas estruturas filogeneticamente mais primitivas têm sido implicadas nesse tipo de agressão. Essas estruturas incluem o hipotálamo, o tálamo, o mesencéfalo, o hipocampo e o núcleo amigdalino. As amígdalas e o hipotálamo trabalham em harmonia e o comportamento de ataque pode ser acelerado ou retardado segundo a interação entre essas duas estruturas. O neocórtex, ele sofreu uma modificação impressionante nos primatas e, finalmente, tem o seu desenvolvimento explosivo nos hominídeos e nos grandes mamíferos aquáticos. A agressão e o seu subproduto perverso, a destrutividade, requerem a participação das estruturas cerebrais primitivas. Sem elas, não haveria verdadeira agressão. O sistema límbico, ele atua no controle de nossas atividades emocionais e comportamentais, assim como nos impulsos motivacionais. As estruturas cerebrais do sistema límbico, envolvidas na formação das emoções, eu vou falar sobre cada uma agora. Vamos começar pelas amígdalas. A destruição experimental das amígdalas, que são duas, uma para cada um dos hemisférios cerebrais, faz com que o animal se torne dócil, sexualmente indistinto, afetivamente descaracterizado e indiferente às situações de risco. Já o estímulo elétrico, ele provoca crises de violenta agressividade. Em humanos, a lesão das amígdalas faz, entre outras coisas, que o indivíduo perca o sentido afetivo de percepção de uma informação vinda de fora, como a perda da valoração de uma pessoa conhecida. Ele sabe quem ele está vendo, mas não sabe se gosta ou não gosta dessa pessoa. As amígdalas funcionam de modo íntimo com o hipotálamo. É o centro identificador de perigo, gerando medo e ansiedade e controlando o animal em situações de alerta e preparando para o sistema de luta e fuga. O hipocampo é responsável pela memória de longa duração, possibilitando comparar as condições atuais em uma ameaça atual com experiências vividas no passado, permitindo assim que ele possa escolher qual a melhor opção a ser tomada para garantir sua preservação. O tálamo, a importância dos núcleos do tálamo na regulação do comportamento emocional, possivelmente ela não se deve a uma atividade própria do tálamo, mas das conexões com outras estruturas do sistema límbico. O núcleo dorsomedial do tálamo se conecta com as estruturas corticais da área pré-frontal e com o hipotálamo. Os núcleos anteriores ligam-se aos corpos mamelares no hipotálamo e, através destes, via fórnix, com o hipocampo e com o giro cingulado. O hipotálamo é uma das áreas mais importantes do sistema límbico. Além do controle do comportamento, também controla várias condições
internas do corpo. O hipotálamo mantém vias de comunicação com todos os níveis do sistema límbico. As partes laterais parecem envolvidas com o prazer e a raiva, enquanto a porção mediana parece mais ligada à aversão, ao desprazer e à tendência ao riso incontrolável. A participação do hipotálamo é mais importante na expressão e manifestações somáticas dos estados emocionais. A via dos estímulos emocionais se faz em dois sentidos. Passam pelo hipotálamo, vindo do sistema límbico, e se dirigem aos órgãos efetores. E retornam ao sistema límbico, vindo do próprio hipotálamo, aos centros límbicos, e destes aos núcleos pré-frontais, aumentando, por um mecanismo de feedback negativo, a ansiedade, que pode chegar até um estado de pânico. O giro cingulado, ele coordena odores e visões com memórias agradáveis de emoções anteriores. Participa da reação emocional à dor e da regulação do comportamento agressivo. Sua ablação torna os animais totalmente domésticos. E a secção de um feixe, ela interrompe a comunicação neural do círculo de Papez e reduz o nível de depressão e de ansiedade pré-existentes. O tronco cerebral também é a região responsável pelas reações emocionais de forma mais primitiva, composto da formação reticular e do lóbulo cerúleus, que é uma massa de neurônios secretores de noradrenalina. São estruturas primitivas que participam do mecanismo de alerta e manutenção do ciclo vigília-sono. A área tegumentar ventral é um grupo de neurônios localizado em uma parte do tronco cerebral que secreta dopamina. A estimulação dos neurônios da região dopaminérgica mesolímbica produz sensação de prazer, algumas delas similares ao orgasmo. Indivíduos que apresentam, por defeito genético, a redução no número de receptores das células neurais dessas áreas tornam-se incapazes de se sentirem recompensados pelas satisfações comuns da vida e buscam alternativas prazerosas atípicas e nocivas, como o alcoolismo, a cocaínomania, a compulsividade por alimentos doces e pelo jogo desenfreado. O septo é situado na frente do tálamo, por cima do hipotálamo. Na frente do tálamo, ele se situa na área septal, onde estão localizados os centros do orgasmo. Certamente é por isso que essa região se relaciona com as sensações de prazer e, sobretudo, as associadas às experiências sexuais. A área pré-frontal, ela não faz parte do circuito límbico tradicional, mas suas intensas conexões com o tálamo, amígdala e outras áreas subcorticais explicam o importante papel que desempenha na expressão dos estados afetivos. Quando o córtex na área pré-frontal ele é lesado, o indivíduo perde o senso das responsabilidades sociais, bem como a capacidade de concentração e de abstração. Em alguns casos, a pessoa mantém intacta a consciência de algumas funções cognitivas, como a linguagem, mas ela não consegue resolver problemas básicos. Quando se praticava a lobotomia, que era um tratamento para alguns distúrbios psiquiátricos, os pacientes entravam no estado de tamponamento afetivo e não demonstravam mais sinais de alegria, tristeza, esperança ou desesperança. Não mais se viam resquícios de qualquer tipo de afetividade.
O cérebro humano possui sistemas de regulação naturais que controlam as emoções negativas e alterações nesse sistema parecem aumentar drasticamente o risco dos comportamentos impulsivos violentos. Uma cultura estressante, tóxica e hostil, ela age diretamente sobre o nosso organismo, desatando o que há de mais perverso na nossa natureza, sobretudo quando atinge crianças em seu desenvolvimento. Não somos máquinas limitadas à programação prévia ou totalmente suscetíveis ao apertar de um botão, a um agente externo. Dependemos de nossa natureza e do nosso meio para sermos quem somos, mas podemos escolher os nossos futuros ambientes e nos adaptarmos. Ainda podemos evoluir. Meu nome é Vanusa e com relação à emoção, eu vou estar falando sobre agressividade entre os sexos, a agressividade do macho e a agressividade da fêmea. O que nós vamos trazer aqui são resultados de pesquisas e testes que foram feitos com roedores. Então, a partir dos resultados que tiveram, nós vamos entender a diferença de comportamento entre macho e fêmea. Nós vamos ver que, diferente do que nós vamos ver nas fêmeas, os machos adultos disputam o território e acesso às fêmeas e também vão estar, obtendo status, porque quanto mais ele ganha dentro de um grupo, quanto mais ele adquire, com sua disputa, maior é o seu status. Então, assim, vai haver machos que não vão se disponibilizar para uma luta com esse macho, porque já tiveram uma experiência anterior que não foi muito boa, então eles se isentam dessa luta. E com isso, esse macho ele ganha mais e mais status dentro do grupo. Na questão da fêmea, nós vamos ver essa fêmea usando essa agressividade, principalmente para defender os filhotes, e o ninho, que também nós não vamos descartar, a possibilidade dessa fêmea estar usando essa agressividade para defender o seu macho, para segurar o seu macho ali debaixo das suas garras. Nós vamos ver também que o principal hormônio masculino é o que desponta para essa agressividade, e a retirada desse hormônio ele diminui a agressividade, ele acalma um pouco o macho, enquanto o principal hormônio feminino, a sua alta, ela torna a fêmea dócil. A sua retirada aumenta a agressividade dessa fêmea. Mas como é que isso se dá? Em que momento isso se dá? Em que momento se percebe o desenvolvimento desses comportamentos? Bem, no macho, começa na puberdade, que é um período entre a infância e a adolescência. E quando nós vemos isso, nós vamos entender que isso indica que comportamentos são controlados por circuitos neurais, que são neurônios interligados por sinapses para realizar uma função específica e também são estimulados por hormônios. Então, esse comportamento de agressividade do macho, que se desponta na puberdade, ele é controlado por esses circuitos neurais e estimulados por andrógenos, que são os hormônios. No caso do macho, nós vamos ver que o principal hormônio é a testosterona, que vai estar presente nas atividades dos órgãos sexuais masculinos acessórios. O que são os órgãos sexuais masculinos acessórios? Nós podemos citar entre eles a próstata, o escroto, o pênis, e também vão estar presentes no desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas, que são a massa muscular, os ombros, o pelo no corpo e no rosto, mandíbulas grandes, voz grave, acne, que vai, a princípio, estar diferenciando o macho da fêmea. Então, a presença desse hormônio no macho vai estar destacando essas características. Então,
esse hormônio dá origem ao desenvolvimento de características próprias do sexo masculino. Como já vimos, a testosterona é um hormônio masculino e esse hormônio é produzido naturalmente pelo organismo nas células de Leydig nos testículos. Nos ovários das fêmeas, ele também é produzido, porém numa quantidade menor. Então, em 1947, Beeman, em um estudo, verificou que a castração, que seria a amputação ou retirada dos testículos, onde essa testosterona é produzida no macho, quando ele faz essa castração, houve a redução da agressividade. E novamente ele faz a injeção da testosterona e se restabelece o comportamento. Então, nesse tratamento, no nascimento se faz a castração, né? E aplica-se um placebo. Na vida adulta, aplica-se a testosterona e teremos uma baixa agressividade. Um tratamento onde no nascimento essa testosterona já é liberada, na vida adulta é retirada e aplicado placebo, acontece também uma baixa agressividade. Mas quando no nascimento essa testosterona é liberada, no tratamento adulto ela permanece, então teremos uma alta agressividade. Então conclui-se que nesse tratamento, através desse estudo, é provável que a testosterona liberada logo após o nascimento produza um efeito facilitador e uma sensibilização dos circuitos neurais sensíveis à testosterona que serão ativados por esse andrógeno na fase adulta do macho. Quando falamos de ataques ou defesas de um membro da mesma espécie, vemos que o comportamento se dá por meio de alerta ou excitação, uma estimulação, um despertar para a conquista de território, para a conquista de fêmeas, para a conquista de status. Então, os machos, nesses momentos, eles atacam prontamente outros machos, mas, em geral, não atacam as fêmeas. Essa capacidade de discriminar o sexo oposto, né, o sexo intruso, ele parece estar baseado na presença de determinados feromônios. O que são feromônios? Feromônios são substâncias inodoras e invisíveis que modulam a comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Então, eles são lançados para o meio externo por um indivíduo e recebido por um segundo indivíduo da mesma espécie, o que desencadeia uma reação específica, como, por exemplo, um comportamento definido ou um processo de desenvolvimento. Utilizamos a palavra feromônio para descrever substâncias odoríferas, socialmente ativas, que invoquem reações específicas e aumentem significativamente as chances de sucesso reprodutivo e de sobrevivência de um organismo. Então, esses feromônios são percebidos pelo órgão vomeronasal, que é capaz de distinguir substâncias químicas, como por exemplo os feromônios, e enviam essa informação, né, para o hipotálamo. E a reação, né, são as chances, né, de sobrevivência, né, de reprodução e de sobrevivência de uma espécie. Fazendo um experimento com isso, foram colocados 2 machos em um mesmo ambiente, um mesmo local, e é provável que houvesse um ataque, porém havia um detalhe nesse experimento. Foi lançado sobre um dos machos urina da fêmea. Com isso, não houve o ataque pelo outro macho. Esses circuitos neurais são ativados por esse hormônio na área pré-óptica medial, que também está relacionado à reprodução e à agressão em machos. Bem, falamos sobre agressividade em machos, né? O que facilita e o que inibe esse comportamento. Vamos agora falar um pouco sobre agressividade em fêmeas. Geralmente, as fêmeas não lutam entre si por posição nem por território. Isso não significa que as fêmeas não podem ser agressivas. Vamos ver também que
a máxima da agressividade da fêmea é na defesa dos filhotes e também quando competem pelo macho. Assim como a agressividade em machos, a agressividade na fêmea também é produzida, é facilitada pela testosterona, que é produzida na fêmea pelos ovários, como vimos também, em menor quantidade. Após uma experiência de ovariectomia, que é a remoção cirúrgica de um ou ambos os ovários, onde se deixa de produzir testosterona e estradiol, sendo o estradiol o principal hormônio feminino. Então, é feito essa ovariectomia e administrado injeções de estradiol, principal hormônio feminino, testosterona e placebo por 14 dias. O resultado foi que a testosterona aumentou a agressividade após esses 14 dias, enquanto o estradiol e o placebo não apresentaram efeito algum. Em 1980, Von Schall e Bronson fizeram um estudo através de roedores e viram que durante a gestação a proximidade com fetos machos exerce um efeito sobre os níveis sanguíneos de andrógenos na fêmea no período pré-natal, como nós vemos na imagem ao lado. As fêmeas localizadas aqui, fêmeas 2M, ela está localizada entre dois machos. Com isso, elas apresentam um nível significativamente maior de testosterona em seu sangue do que as fêmeas que estão juntas e apenas um macho, Então as fêmeas que se desenvolvem, na gestação entre dois machos, o nível de testosterona é maior do que as fêmeas que não estão localizadas entre machos. Então, na vida adulta, essas fêmeas que foram geradas entre os machos apresentam maior probabilidade de exibirem agressividade entre as fêmeas. Quando se trata de agressividade real entre as fêmeas, onde o ataque tem a intenção de causar danos ao outro, quase todos os estudos apresentam ou apontam uma oscilação de comportamento entre as fêmeas. Essa oscilação dá-se entre o período de ovulação, que ocorre de 12 a 16 dias antes do início da próxima menstruação, e a ovulação é o evento central do período fértil. E nesse período, no período de ovulação, observa-se uma redução da agressividade na fêmea. E o período que antecede a menstruação, que nós vamos dar o nome de TPM, há um aumento da agressividade. Na ovulação, há uma redução da agressividade, e no período que antecede a menstruação, que é a TPM, nós vamos ver um aumento dessa agressividade. E isso acontece, nesse período nós vamos ver uns sintomas na mulher, uma grande variação de humor, dor de cabeça, diminuição da autoconfiança, a ansiedade, entre outros sintomas. Isso no período de TPM. Vale lembrar que nem todas as fêmeas passarão por este comportamento. Nem todas as fêmeas vai ocorrer essa alteração do humor. Nem todas as fêmeas vão se tornar agressivas. Isso vai depender de suas histórias e de seus temperamentos. Vamos ver também que pessoas diferentes respondem diferentemente a alterações fisiológicas similares. A agressividade parental. Como a fêmea é quem geralmente exerce o papel de cuidar da prole e de defendê-la dos intrusos, em algumas espécies esse papel de cuidar da prole fica por conta do macho, mas a maioria dos casos
é a mãe, é a fêmea que exerce esse papel de cuidar da prole, né? E essa defesa dos intrusos proporciona um aumento na chance de sobrevivência da sua prole. Então, como na maioria dos casos é a fêmea que exerce esse papel, comumente se estuda a agressividade materna. E a agressividade materna, ela aparece por completo quando ela é ameaçada e principalmente quando os seus filhotes estão envolvidos nessa ameaça. Então, ela se apresenta em defesa, né, da prole e expulsa os invasores, os intrusos, não importando se é macho ou fêmea, ela os expulsa. Esses mesmos não contra-atacam a ela e nem os filhotes. E todo esse processo serve como uma garantia de todo esse processo de comportamento materno, de agressividade materna, serve como garantia de sobrevivência dos filhotes. Essa agressividade materna começa na gestação, onde 2 hormônios femininos entram em ação. Um deles é a progesterona. Então, assim, durante a gravidez, os níveis de progesterona vão aumentar. A progesterona é o segundo hormônio feminino e é produzido principalmente no ovário. Nós vamos ver também o estradiol, que é o principal hormônio sexual feminino. O estradiol, ele torna a fêmea mais dócil. Foi o que nós dissemos lá no começo, que o principal hormônio sexual feminino, ele torna a fêmea mais dócil. Então, ela não ataca nas primeiras 48 horas. Após o parto, elas não atacam um intruso. Elas geralmente acasalam novamente. Esse fenômeno ocorre devido ao aumento do nível do estradiol na fêmea. Então, torna ela mais dócil e pode proporcionar o acasalamento. E esse estradiol, quando o nível de estradiol está baixo na fêmea, ela para de ovular. Então, é necessário que exista esse nível de estradiol na fêmea para que ela possa ovular, para que ela possa gerar. O andrógeno é um termo genérico para qualquer composto natural ou sintético, geralmente um hormônio esteroide, que estimula ou controla o desenvolvimento e a manutenção das características masculinas. Uma dessas características é a agressividade. Quando os níveis de testosterona estão altos, percebemos que a agressividade aumenta. Um exemplo disso é quando a criança entra na puberdade, ficando com alto nível de testosterona, assim aumentando a agressividade. Existem alguns estudos que investigam os efeitos comportamentais da administração de andrógenos. Por limites éticos, suplementos androgênicos não podem ser administrados nas pessoas, em nenhum momento, com o mero intuito de verificar se elas se tornam mais agressivas. Em quantidades excessivas de andrógenos, tem efeito muito danoso sobre a saúde. Assim, a única evidência que temos sobre o efeito da administração a longo prazo vem dos estudos de indivíduos com níveis de testosterona anormalmente baixos, que é a síndrome de hipogonadal, que recebe andrógenos para restabelecerem os níveis normais. Existem atletas que usam anabolizantes para aumentar o seu desempenho nas competições. Os anabolizantes contêm andrógenos naturais e os hormônios sintéticos com efeito androgênicos, assim deixando super agressivo. Isso mostra que o andrógeno influencia muito no comportamento agressivo nos seres humanos. O ambiente também influencia no indivíduo no nível de testosterona. Em uma briga de corpo a corpo, o ser humano libera testosterona, assim ficando mais agressivo. E quando a briga termina, a agressividade diminui, pois a testosterona também. A testosterona está ligada ao andrógeno, que causa o comportamento agressivo.